É isso aí, meus queridos. Paz seja convosco. Você que chegou agora, enviou a minha saudação a você. E o tema de hoje: aonde está os mortos? Ou aonde estão os mortos? Então, o tema de hoje é esse: onde estão os mortos? Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 a 10, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos para esse tema abençoado aqui acompanhando. Você possa deixar minha oração para você, Pai seja contigo, e você possa aprender a palavra do nosso Deus, que com certeza é uma palavra boa para a edificação. Amém. Se você acompanha pelo Facebook ou YouTube, pode acompanhar os versículos pela tela. Graças a Deus, já vou colocar aqui para você aprender em nome de Jesus essa palavra abençoada. E de fato é a palavra do nosso Deus que nos orienta em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus. O tema, com um tema abençoado: onde estão os mortos? Amém. Então, versículo na tela, vamos aqui ler em nome de Jesus Cristo. Diz o seguinte: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que o justo e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com um pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais serão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá com prazer a sua comida. Ou melhor, portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a tua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos estiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Amém. Ouvimos aí vários textos bíblicos, né, informando a respeito da pessoa que está vivo, né? Então está falando para os que estão vivos. A mesma coisa que acontece com o bom também acontece com o ímpio. Todos passam pelo mesmo processo. Todos passam por situações difíceis aqui na terra. Então, meus queridos, amados irmãos, veja bem, a palavra do nosso eterno Deus é bem enfatizada, bem concretizada. Se você analisar corretamente, examinando as escrituras, vai entender muito bem o que diz a respeito acerca dos mortos. A escritura é bem clara quando chega no versículo 4 que para os vivos há esperança, porque vale mais um cão vivo do que um leão morto. E os mortos não sabem coisa nenhuma, diz que o seu ódio, sua inveja, tudo já pereceu debaixo do sol. Então, o que é a palavra de Deus? Vai, come, bebe e esteja sempre alvo às tuas vestes. Então, quer dizer, a vida espiritual da pessoa deve estar sempre
alva diante do Senhor, que não esteja manchada de pecado ou com iniquidade, seja qualquer coisa de pecado que venha manchar a sua vida espiritual. Porque diz que na sepultura lá não tem obra nenhuma, versículo 10. E tudo que nós temos que fazer hoje, porque na sepultura para onde vai não existe obra nenhuma. Portanto, o que você tem que fazer é hoje. Se você quer aceitar Jesus Cristo, é hoje. Se você decidir servir ao Senhor, tem que ser hoje, enquanto você está viva. Morreu, desceu à sepultura, não tem mais jeito, porque ali já segue o juízo, já segue o dia que a pessoa vai ressuscitar, vai aguardar a ressurreição para ser julgado de acordo com o que faz aqui na terra. Desse dia em diante não adianta reza, não adianta pressa por essa pessoa, não adianta pedir para Deus, não adianta pagar dinheiro, pedir para um sacerdote ou para um pastor, seja para quem, rezar por quem já morreu, ou fazer alguma súplica por quem já morreu, para Deus ter misericórdia. Não, nós, os vivos, é que tem que decidir se você quer servir a Deus ou não. Você decide o que você quer ser hoje. Muitas pessoas estão decidindo ser o que Deus não fez. Por exemplo, Deus fez homem, o homem aí tem uns que quer ser mulher. Deus fez mulher, fêmea, e aí quer ser macho. Então, muitas pessoas estão escolhendo o caminho errado, mas todos vão prestar conta com Deus, seja eu, seja você, seja quem for, né, irmão Nathaniel? Nathaniel, tem alguma pergunta sobre esses assuntos? Amém, caríssimo pastor Medeiros. Vamos aqui com as nossas perguntinhas. A primeira pergunta: o que é a morte e por que o homem morre, pastor Medeiros? Por que a morte e por que o homem morre? Muito bem, irmão Nathaniel. Por que morre, né? Ninguém quer morrer, né, irmão Nathaniel? Amém. Então, ninguém quer. A pessoa quer viver, mas infelizmente tem que morrer. É verdade. Não era para acontecer isso, né? Deus fez o homem para durar eternamente, assim como os anjos, né? Mas os anjos também que pecaram vão morrer um dia. Eles já perderam o direito, foram expulsos do céu, tá só aguardando a sentença, tá? Eles estão aqui na terra entre os homens, perturbando a humanidade. E também a pessoa que morreu como Adão ainda está aguardando a ressurreição para prestar conta com Deus. Já teve uma conversa com Deus, né? O Adão e Eva. Então Deus sabe o que vai fazer com Adão e Eva na ressurreição. Ou Adão e Eva não ressuscitam, irmão Nathaniel? Vão ressuscitar todos, pastor Medeiro, todos que morreram vão prestar conta. Como está escrito em Hebreus, ali diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, indo depois disto o juízo vai prestar conta. Pronto. Irmão Nathaniel, existe também uma alegoria aí, uma história, que o ímpio não ressuscita, isso é verdade? Então, não vai ressuscitar na primeira ressurreição, mas vai ressuscitar na segunda para ser destruído. Pois é, então todos ressuscitam. Quando diz todos, não faz acepção de quem é ímpio. Principalmente o cara faz um monte de maldade, mata, rouba, estrupla, engana as pessoas, faz todo tipo de mal e ainda não vai prestar conta. Seria muito injusto, né, da parte de Deus. Falar que Deus é justo, tá? Deus não faz acepção de pessoa. Ele diz bem claro ali em Romanos capítulo 2, o versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoa. Tanto faz o judeu como o grego, todos vão prestar conta com Deus. Então vamos lá, irmão Nathaniel. O que é a morte e por que o homem morre, né? Eclesiastes 3:2. Amém. Então vamos ler aqui, continuando o livro de Eclesiastes, diz: tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Pronto, então se
Se tem um tempo de nascer, também tem um tempo de morrer, né? As plantas também, muitas plantas, ela nasce hoje e dura só 24 horas, como a planta do deserto. E outras dura um tempo um pouco mais, né? Tem pé de árvore aí que tem 200 anos, 300 anos, tem 1000 anos, né? Então, mas ela chega um dia que ela morre, né? Que ela chega o tempo que ela não suporta mais e morre. Então, vamos lá. Às vezes dá um vermezinho lá na raiz dela, né? Adoece e morre também. E tem muitas plantas que realmente dura 3 meses, por exemplo, planta o milho, dura uns 4 meses. Tirou o milho, produziu a espiga, tirou, secou, morreu, né? Chegou o final. Mas segue a semente, né? Para continuar revivendo. Se o homem fosse assim, né, irmão? Morresse hoje, passasse uns dias, ressuscitasse. Só que vai chegar um dia, né? Um dia que todos vão ressuscitar para prestar conta com Deus. E os que tiver feito bem vão viver eternamente. Os que fizeram mal vai deixar de existir. Vamos lá, outro versículo, irmão. Jó 7:21. Amém, graças a Deus. Vamos lendo aqui a palavra em nome de Jesus Cristo. Então, ao Senhor a honra e a glória. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então, diz o seguinte, vamos entender essas palavras abençoadas. Amém. Porque não perdoa as minhas ofensas e não apaga os meus pecados, pois logo me deixarei num pó. Tu me procurarás, mas eu já não existirei. Então, o homem só pode alcançar o perdão do pecado enquanto está vivo, né? Veja aí a exclamação de Jó. É Jó, né? Que ele diz, por que não me perdoa logo? Porque depois chegar um tempo que tu vai me procurar e eu já não existo. Quer dizer que a pessoa morreu, não tem mais como ser perdoado, né? Não tem mais como se arrepender. Então, porque na morte não há lembrança do Senhor. Então, na morte não tem quem vá louvar o Senhor. Então, a pessoa morreu, está morto. Não tem essa de dizer que uma alma, a pessoa veio pedir para alguém rezar, veio pedir que acendesse uma vela, que a pessoa está no escuro. Não existe essa, né? A pessoa não conhece mais o seu rumo. Como diz aqui também, Jó capítulo 4, né, versículo 11 e 12. Veja lá, irmão, eu acho que seja esse. Amém, qual é? Jó capítulo 4, versículo 11 e 12. Amém, então vamos aqui lendo a palavra do nosso Deus. Amém, graças a Deus. Amém, então vamos diz. O leão morre por falta de presa e o cilote da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual meus ouvidos captaram um murmúrio, graças a Deus. Nathaniel. Amém. E é isso aí, irmão Nathaniel. Enquanto o irmão Nathaniel ali procura, vamos lá, Romanos 5, versículo 12, 16 e 17, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos pegando aqui a palavra abençoada para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então com muita inteligência que nós vamos lendo em nome de Jesus. Diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, pastor Medeiros. Amém. Então a única forma da pessoa viver é por meio de Jesus. O versículo que eu queria lhe dar, irmão, é Jó 7, versículo 9 e 10. Pronto, então vou ler aqui, graças a Deus, para os irmãos acompanharem. Cadê a leitura? Pronto, Jó 7, 9 e 10. Vamos lendo aqui a palavra do nosso Deus.
Diz, assim como a nuvem esvai-se e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta, nunca mais voltará ao seu lar, a sua habitação não mais o conhecerá. Ô glória. Pronto, então tem muita gente que diz que a pessoa, fulano morreu, veio pedir que rezasse por ele, porque ou pedir para acender vela, ou pedir que leve água para ele que está com sede. Isso aí tudo é conversa, né, de quem não tem conhecimento da palavra de Deus, porque Jó aqui diz bem claro, a pessoa que morre não conhece mais o seu lugar, assim como a chuva desce e desfaz, assim é o homem na sepultura, vai e não volta mais. Então vamos lá, vamos que vamos, irmão Nathaniel, 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Amém, graças a Deus, vamos aqui, você acompanha essa palavra abençoada. Vamos dar glória ao Deus Todo-Poderoso, de fato, o nosso Deus é maravilhoso. Então diz o seguinte, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ô glória. Então a morte significa cessão da vida, né? E parte do processo da vida, né, dos homens, que Deus em nenhum momento, né, mudou este processo. Que a pessoa pecou, né, e Deus disse, no dia que comer vai morrer. E realmente morreu e passou a morte a todos os homens. E o único meio de nós ter uma vida futura, uma ressurreição para a vida eterna, é por meio de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém. Então tem sim, pastor Medeiros. Vamos aqui. Segunda pergunta diz, segundo a ciência humana, existe vida após a morte? Depois que o homem parece, onde ele estará? Pois é, depois que o homem perece, onde ele estará, né, irmão Nathaniel? Irmão Nathaniel, você pulou, né? A minha pergunta? Não. Segundo a ciência, né? O homem existe vida após a morte? Não existe. Vamos lá. Jó 14, versículo 14. Amém. Graças a Deus. Vamos pegando a palavra do nosso Deus pra gente. Você pode ler o versículo 10 e o 14 logo, né? Porque aqui... Amém. Você leu o capítulo 14, versículo 10 e o 14. Pronto. Melhor, né? Aqui na ordem pra gente entender. Então diz, mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Aqui o 14, quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias o meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Pronto, então Jó tinha esperança de ressuscitar, né? O homem que morre sem Deus, ele não tem esperança de ressuscitar. Então, ele acha que morreu e acabou, né? Tem muita gente, não, morreu e acabou, tem que fazer tudo que tem que fazer hoje, porque morreu e acabou. Não, Jó sabia que, mesmo que morresse, ele tinha esperança de um dia ressuscitar. Louvado seja Deus. Então, é a esperança nossa, minha, do irmão Nathaniel e de todos aqueles que aceitam Jesus Cristo. Vamos ver lá, né? Vamos ver lá. Ainda Isaías 38, 18. Amém. Então vamos pegando a palavra do nosso Deus, dando sempre honra a esse Deus maravilhoso, ô glória, ô aleluia. Então diz aqui o seguinte, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor, aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Pronto, então não tem esperança, né? A pessoa morreu, não tem esperança na sepultura, porque ele não escuta, ele não ouve, ele morreu. Quando diz morreu, morreu. Então vai aguardar a sepultura. Os versículos que eu já citei, que é Jó capítulo 7, versículo 9 e 10, o irmão Nathaniel já leu, que a pessoa, assim como a chuva desce, né, e não volta mais ao céu, assim a pessoa que morre dessa sepultura e não conhece mais o seu lugar, ele não volta mais à sua casa. Então assim, nós temos que entender que a ciência acredita, né, irmão Nathaniel? Segundo a ciência humana, existe vida após morte, segundo a ciência. Depois que o homem perece, onde
este estará. Então a ciência acredita, né, que existe aquele momento que a pessoa às vezes está lá na UTI, passa um mês, às vezes, ou menos, aí diz que a pessoa morre e disse que foi lá, mas ressuscitou, voltou, disse que estava ouvindo tudo, estava vendo o seu corpo ali, mas permitiu voltar. Não existe. Na subconsciência do homem, quando a pessoa está sedado, ele está vivo, ele não está morto, né? Ele está sedado, ele está vivo, na mente, na consciência dele está viva. Mas quando a consciência morre, morre o corpo, morre o pensamento, morre o coração, não tem mais o que pensar. Vai pensar o quê, né, irmão Nathaniel? Que está morto. A ciência pensa assim, né, que existe vida após morte. Não existe vida após morte. Morreu, morreu. Está escrito que morreu e acabou-se. Então não existe a pessoa acredita mais no que a ciência diz, né? Como hoje a gente vê, do que o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque nós, servos de Deus, tem que seguir o que está escrito, não é verdade, irmão Nathaniel? Com certeza, pastor Medeiros. Então, a gente tem que se posicionar. E nós vemos muitas teorias, principalmente observamos o pessoal com justificativa, leia as escrituras, veem de forma clara, mas colocam justificativa que fazendo a divisão do ser humano, a divisão dizendo que vai para a sepultura é o corpo, ali a pessoa perece, mas a alma é imortal, então o espírito vai para Deus. A pessoa tem muitas teorias, mas quando fala que a pessoa vai para a sepultura e fica em silêncio, está falando do homem por completo, porque o homem ele não é dividido em corpo, em alma, em espírito. O homem ele é um todo. Então, quando sai o fôlego de vida, perece todos os pensamentos. E esse ser que antes existia, ele deixa de existir. E para tornar a vida, tem que ter o fôlego de vida dado pelo próprio Deus. E assim a pessoa passa a ter consciência. Então, morreu, acabou a consciência, a pessoa ali cessa todo o pensamento, o seu corpo que antes tinha vida está morto e toda a consciência acabou total do ser humano. Corretamente. Então vamos ver, irmão Nathaniel, tem alguma pergunta que quando a pessoa morre o fogo de vida vai para onde? Amém. Tem sim, em Eclesiastes, vou até ler aqui, graças a Deus, Eclesiastes 12:7, mostrar aqui para os irmãos, em nome de Jesus Gênesis Cristo. capítulo, irmão Nathaniel. Pronto, em Gênesis 2:7. Não, Gênesis 3:19. Pronto, então vamos lá. Graças a Deus. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. 3:19. Amém. Pronto, lhe foi 2. Então vamos aqui. 3:19, para a honra e glória do nosso Deus, diz o seguinte: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Pronto, né? Deus deixou bem claro aí para Adão: você é pó, do pó você vai tornar, porque do pó você foi tomado. Então do suor do teu rosto tu vai comer todos os dias, mas chegar um dia que vai morrer. Então vamos lá, Eclesiastes 12:7. Amém, graças a Deus. Então vamos ler na palavra do nosso Deus para a gente para nós nos aperfeiçoarmos, graças a Deus. Então preste bem atenção para o que diz a palavra de Deus. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Pronto, Salmo 104, versículo 29 e 30. Amém, então vamos pegando a palavra do nosso Deus, uma palavra abençoada. Então diz aqui o seguinte, você entender pelas escrituras, porque as escrituras que importam e não filosofias humanas. Diz mais: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhe retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Amém. E então, irmão Nathaniel, isso aí contraria toda a ciência humana, né? A ciência não pode ir ao contrário da Escritura Sagrada, porque bem claro ali,
Quando Deus pede o fôlego de vida do homem, o homem perece. E ele sopra de volta de novo e o homem torna a viver. Porque Deus é o poder, Deus é a vida. Deus tem o poder de dar a vida e o poder de tirar. Porque ele deu, ele disse para Adão que ele morreria, e ele morreu. E aqui Deus explicou aqui em Gênesis 3,19 que ele ia comer do rosto, do suor dele, ia sofrer todos os dias da sua vida, trabalhando, até que ele voltasse ao pó da terra, porque ele foi feito do pó da terra, e aí ele se tornou alma vivente, ele era uma alma morta, como diz ali, quando Deus criou ali no versículo capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, que Deus criou o homem do pó da terra, depois soprou seu hálito, ou fogo de vida, nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente, quer dizer que ele era uma alma morta, mas ele se tornou alma vivente. Então, quando a pessoa morre, ele morre completo, né? Ele morre o corpo, morre a alma, e o fôlego de vida volta para Deus. O que é a alma? A alma representa a vida, é o sangue, né? Enquanto o sangue está vivo, o homem está ali vivendo. Saiu o sangue do homem, você vê que quando sangra um boi, que expira todo o seu sangue, ele morre. Porque ali representa a vida, sangue é vida. Por isso que Deus proibiu o homem comer o animal com o seu sangue, porque o sangue é vida. Então vamos lá, meus queridos, vamos lá e mandar o Natanael, Tomás. Se tem mais perguntas, irmão Nataniel. Amém. Então vamos aqui para a outra pergunta. Diz: quantos dias esteve no sepulcro Lázaro antes de ser ressuscitado pelo Senhor Jesus? Ele voltou do céu ou foi despertado da morte onde ele estava? Pronto, já pensou, né, irmão Nataniel, se Lázaro estivesse no céu tranquilo lá, desfrutando com muitos, diz que o homem quando é bom já morre, já vai para o céu, e o homem mau vai para o inferno. Isso aí já pensou, né, o homem estava lá de boa, e voltar para sofrer de novo, ele não ia ficar gostando de Jesus não, né, não ia ficar de maneira nenhuma, porque logo após ele foi perseguido de novo. E eles quiseram matar depois que ele ressuscitou. Então ele estava onde? Vamos ver. João 11, versículo 38, 39, 43, 44. Amém. É pra já. Diz: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. 43. Depois de dizer isso, amém. Já. 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e o deixem-no ir. João 11, versículo 1, 3, 21 e 32. Amém. Então vamos aqui, graças a Deus, pegando essa palavra abençoada. Diz: amém. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aqueles a quem ama está doente. 21. Vamos aqui à leitura. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. 23. Amém, graças a Deus. Vamos aqui o 23, para honra e glória. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. O glória. 24. Amém. Marta respondeu: sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 a 17. Amém. Então, vamos lá, pegando a palavra. Então, diz aqui o seguinte, para a gente entender mais da palavra. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Então, onde estava Lázaro? Lázaro estava na sepultura. Se ele estivesse no céu, ele disse: Senhor, por que tu me tirou lá de onde eu estava? Eu estava tão boa, eu estava de boa lá no céu, com os anjos cantando, estava andando no paraíso lá, e você foi me tirar para trazer para sofrer de novo. Então, ele não falou nada disso, porque ele não tinha consciência, ele estava morto. Então, quando Jesus mandou ele saiu da sepultura. E ele já estava cheirando mal, porque já estava 4 dias na sepultura. Então, quando Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 13, ele diz que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, porque vai chegar um dia que Deus vai ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estão vivos em Cristo serão transformados. E aqueles que estão em pecado, não fala desses. Esses aí nós não devemos ficar pensando o que é que vai acontecer com ele, porque eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, como diz ali Apocalipse capítulo 20, versículo 6 em diante, que na segunda ressurreição, né, os que for fazer parte da primeira ressurreição são bem-aventurados, mas os da segunda já não são bem-aventurados, porque eles vão prestar conta com o que faz. Se a pessoa cometeu crime, vai pagar pelo seu crime. Se a pessoa cometeu iniquidade, vai ser julgada de acordo com a iniquidade. Se a pessoa era um adorador de imagem de escultura, vai ser julgado de acordo com a idolatria que ele estiver. E a idolatria, quem era idólatra morria também. Então, se a pessoa vai ser julgado de acordo com o que faz. Então, meus queridos, amados irmãos, nós temos que fazer alguma coisa enquanto está vivo. Morreu, já era. Já era mesmo, não tem mais jeito de ficar pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia daquele defunto, dizendo que ele era um homem bom, dizendo que ele era um menino bom, dizendo que ele era isso, aquilo, outro. Deus sabe toda a nossa vida, porque tudo que nós faz está escrito. Existe o livro da vida e existe o livro das obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 e diante, 12 a 15, diz bem claro que existe o livro das obras e o livro da vida. Os livros das obras, tudo que nós faz está escrito lá. É isso mesmo, né, irmão Nathaniel? Está escrito lá. Amém. E não tem como Deus não saber o que nós faz. Salmo 139, versículo 4, ele diz que a nossa palavra ainda está na nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Então, tudo que eu falei hoje aqui, Deus já sabia o que eu ia falar. Como o irmão Nathaniel, tudo que ele já falou hoje, Deus já sabia o que ele vai falar. Por isso, nós temos que ter cuidado do que nós fala, tá bom? Porque Deus sabe o que nós vamos falar. Então, o coração fala que a boca está cheia. Se a boca fala que o coração está cheio, desculpe aí, que eu falei ao contrário. Então, se a boca fala, porque o coração está cheio. Se teu coração está cheio de maldade, vai falar maldade. Se está cheio de coisas boas, vai falar coisas boas. Então, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua compreensão. Muito obrigado por ficar conosco até agora. Paz seja convosco. Amém. Paz seja convosco.